O Inter divulgou os números do quarto trimestre nessa manhã, antes da abertura de mercado, e a companhia teve um lucro líquido, excluindo os minoritários, de 374 milhões de reais entre outubro e dezembro de 2025. É uma alta de 36% na comparação anual. O Inter & Co teve uma receita bruta de 4 bilhões 294 milhões de reais no quarto trimestre, é um crescimento de 44,9% frente ao mesmo período do ano passado. Inclusive, no ano passado, o Inter & Co registrou um lucro líquido de 1 bilhão e 300 milhões de reais, crescimento de 45% em relação a 2024, conforme os dados divulgados pela holding que controla o Banco Inter no Brasil e a subsidiária Inter & Co Payments. A plataforma registrou 4,4 milhões de novos clientes ativos em 2025, elevando essa base para 25 milhões. Bora conversar então sobre esses resultados com Alexandre Riccio, CEO do Inter no Brasil. Mais uma vez, bem-vindo aqui, Alexandre. Uma boa tarde para você. Obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente. Alexandre, quero muito ouvir, antes de mais nada, como é que vocês avaliam esse resultado do balanço que foi divulgado. O resultado ele foi realmente excelente. Assim, a gente vem de várias fases diferentes, né? Acho que em 2023 a gente iniciou uma fase onde a gente passou a buscar mais rentabilidade para a companhia. A gente vem em 2023, a gente vem entregando essa elevação de rentabilidade. E 2025 a gente queria muito trazer uma combinação de crescimento, rentabilidade, sem perder o espírito inovador que o Inter sempre teve. E ao longo de 2025 a gente conseguiu fazer exatamente isso. Então entregamos um lucro recorde, a gente passou de 1,3 bilhão de lucro, que foi um resultado excelente. Foi o primeiro ano que a gente passa da marca de 1 bilhão. No ano passado foram 912 milhões de lucro, vindo de um lucro de 320 milhões em 2023. E nós temos um objetivo, quando a gente pensa em crescimento, de ter a companhia crescendo por volta de 30% nas principais linhas todos os anos, né? É uma tarefa difícil, mas que a gente tem conseguido fazer desde 2018. E em 2025 a gente viu esse processo se acelerar. Então, assim, um dos nossos principais negócios são os negócios de crédito, e a gente viu nossa carteira de crédito crescer mais de 35% ao longo de 2025, e com todas as características que nós queríamos nesse crescimento, né? Uma carteira sólida, resiliente, com inadimplência controlada. Então, assim, nossa avaliação é de que a gente teve um excelente 2025. Pois é, e eu quero justamente falar sobre esse cenário e esse resultado que vocês consideram excelente, porque tem um plano lá de 2023, e eu vou até roubar aqui para passar direitinho qual que é a ideia de vocês, que é atingir 60 milhões de clientes, operar com eficiência de 30% e alcançar um ROI de 30% até o fim de 2027. Estamos em 2026 oficialmente. O tempo também vai diminuindo, a gente vai vendo o tempo se esgotando com esse objetivo de vocês. Esse objetivo continua de pé? Vocês estão pensando em revisar alguns pontos ou não? Muriel, o objetivo ele continua de pé, e até dando um passo para trás, o 60-30-30 ele teve um objetivo, e continua tendo, né, muito importante para o Inter, que era de uma ancoragem de expectativas e colocar um objetivo de rentabilidade que a gente precisava de consolidar dentro da companhia. E a gente já entregou esse principal objetivo do 60-30-30, que era essa evolução super positiva de rentabilidade. Então, até lembrando, quando a gente fez o lançamento do plano, lá em janeiro de 23, a companhia tinha vindo de um período de crescimento muito forte, por um período já extenso, já eram quase 5 anos de crescimento ininterrupto. Então, saindo, para você ter uma ideia, de menos de 1 milhão de clientes lá em 2018 para mais de 20 milhões de clientes no lançamento do plano. Então, era muito crescimento em número de clientes, muito crescimento em carteira de crédito, muito crescimento em negócios, sem o crescimento em resultados. Então, o que a gente precisava de garantir? Que a companhia não era escalável só em tamanho, ela era escalável também em rentabilidade. E o 60-30 fez essa ancoragem. Nós entregamos 3 anos excelentes, saímos de uma rentabilidade, num ROE, né, que é uma medida
muito comum nos bancos, retorno sobre patrimônio de 0 em 2022, agora para 15% no quarto trimestre de 2025. Então, essa é uma primeira entrega absolutamente essencial. Agora, o próximo caminho é sair dos 15 para os 30. E a gente conseguiu também reduzir o nosso índice de eficiência, né, que é uma métrica também muito comum nas empresas financeiras, onde a gente tem as despesas dividido pelas receitas. Esse número, a gente chegou em 45,5%, vindo de 72% no lançamento do 60-30-30 há 3 anos atrás. Para onde que a gente vai agora? Né? Primeiro, a grande pergunta é possível chegar nos 60, nos 30 de índice de eficiência e nos 30 de retorno sobre patrimônio? É possível. E a gente está fazendo ajustes finos para poder comunicar com o mercado. Então, nós vamos, em maio desse ano, fazer um dia do investidor para todos os nossos investidores, onde nós vamos revelar os planos. Então, a gente vai renovar votos aqui, olhando para os próximos 5 anos, e lá a gente vai falar um pouco dos detalhes sobre o 2027, 2028 e assim por diante. Já pensando nesses próximos caminhos, né? E aí, Alexandre, olhando para esse cenário, o ROI do Inter, você mesmo citou, está um pouquinho acima aí de 15%, 15,1% agora, diante desse resultado, desse balanço. E a gente sabe, por exemplo, que o ROI de outros grandes bancos, por exemplo, o Itaú, está acima de 20% em 2025. Vocês esperam superar, então, esse número, por exemplo, até o fim do ano que vem ou talvez um pouquinho depois ainda? Como é que vocês estão enxergando esse cenário e qual que é o caminho? É acelerar ainda mais crédito? O caminho, ele passa pelo crescimento dos negócios do Inter como um todo. Então, assim, a gente chegou nos 15, a gente tem convicção de que é mais uma etapa. Então, até curiosamente, né, são 12 trimestres consecutivos de aumento de lucratividade e aumento do nosso ROI, né, do nosso retorno sobre patrimônio, 12 consecutivos. Então, a gente precisa de continuar executando com consistência para que esse ROI continue aumentando. O que a gente tem feito aqui para poder garantir esse crescimento, né? A gente tem uma plataforma com 7 verticais de negócio, as 7 verticais de negócio totalmente interconectadas. Então, os clientes que entram, né, começam a transacionar com o Inter, tem um produto de entrada que normalmente é o transacional, o Pix, um cartão de crédito, um cartão de débito, mas tem ali também toda a parte de créditos mais complexos, então, crédito imobiliário, home equity, que é o crédito garantido de imóvel, os consignados, então muita coisa em crédito, toda uma plataforma super completa de investimentos. A gente tem um shopping também com uma variedade muito grande de produtos para poder oferecer para os nossos clientes, um programa de fidelidade. Então, é realmente uma plataforma super completa e é justamente essa interconexão, né? Os clientes consumindo mais do que um produto que a gente vai escalando a nossa rentabilidade. Olhando para o processo de forma simplificada, né? A gente tem evoluído o nosso resultado muito através de crescimento da carteira de crédito. Comentei um pouco mais cedo sobre esse crescimento que superou 35% no ano passado. Isso hoje compõe com 75% da nossa receita e a gente acredita muito na continuidade desse crescimento, né? Ano passado foi um ano de aceleração de crescimento. Em 2026 a gente não vê nenhuma razão para que a gente não continue com crescimento forte. Então, tem essa parte, mais ou menos 3/4 da nossa receita total vindo do crescimento da carteira de crédito e 1/4 vindo de todas as receitas de serviço. E ali, de onde vem essas receitas de serviço, né? São receitas associadas ao uso de cartão, receitas associadas à venda de seguros, receitas associadas a um take rate, que a gente fala, um pedaço do valor de venda de produtos em shopping, entre várias outras, são consórcios. Então, tem muita coisa na plataforma e, à medida que a gente cresce o número de clientes, aumenta o relacionamento com esses clientes, né? Aumenta o engajamento desses clientes, a gente cresce as receitas e, consequentemente, os resultados. Esse é o caminho, parece simples, mas tem muita coisa aí por trás para que a gente garanta essa entrega.